Audiobook Patrimônio. Defenda o seu e o de sua família, do advogado e empresário Leandro Luzoni. Capítulo 1. Exemplos de perda de patrimônio não faltam nos tribunais. Como advogado, o que mais vejo em nosso escritório são casos de perda de patrimônio por ausência de um planejamento jurídico de curto, médio e de longo prazo. Isso ocorre com trabalhadores de diferentes tipos, empresários individuais, empresas com grupos societários extensos, ou famílias que possuem pouco ou muito patrimônio. Não importa o perfil do cliente. Em todos esses casos, existe algo em comum: a ausência de estratégias jurídicas inteligentes para a proteção patrimonial. É uma situação muito triste, porque, em muitos casos, os clientes perdem totalmente a esperança de manter seu futuro. De repente, encontram-se envolvidos em uma avalanche de problemas, que corroem o patrimônio adquirido por anos de trabalho e esforço. Por não terem se planejado previamente, acabam diminuindo as possibilidades de proteção patrimonial. Em muitos casos, na prática, só lhes restam a postergação de processos judiciais que estão envolvidos ou a ocultação ilícita de seus bens até o furacão passar. Mas tais atitudes, além de controvertidas, por conta da questão moral de tais atos, ainda tira a paz e o sono da pessoa ou empresa, trazendo-lhe ainda mais desespero, já que essas medidas são feitas após o surgimento de dívidas, em vez de serem feitas antes, como planejamento e proteção patrimonial. São muitos casos de clientes que, muitas vezes, sem conhecimento ou concordância de seu advogado, realizam operações que prejudicam credores e que podem ser consideradas fraudes na justiça. Dentre as mais comuns, podemos destacar: divorciar-se e transferir os bens para o cônjuge, alterar o regime de bens do casamento para o de separação total, doar ou transferir os bens para familiares ou laranjas, criar empresas apenas para esconder patrimônio, transferir cotas ou ações para evitar a penhora na justiça, abrir outra empresa para substituir a anterior com dívida. Esses são apenas alguns exemplos, dentre diversas outras operações, que, além de amadoras, são consideradas fraudulentas. Tais operações não são consideradas ilegais em sua natureza, mas, pelo fato de terem sido realizadas depois da pessoa já ter contraído dívidas, elas podem facilmente ser consideradas fraudes na justiça, caso fique provado que o objetivo principal era esconder o patrimônio para evitar o pagamento aos credores. Quando não utilizamos as estratégias legais para defender nosso patrimônio, em tempo hábil e oportuno, estaremos sujeitos a operações perigosas que poderão ser contestadas na justiça. E o que é pior, tais atitudes poderão levar à perda do patrimônio adquirido por anos a fio para os mais diversos tipos de credores, nas situações mais diferentes possíveis. Certa ocasião, atendi um empresário que tinha um grande reconhecimento em seu meio. Ele tinha um patrimônio numeroso, mas foi subitamente surpreendido com diversas dívidas durante a crise na área do petróleo, ocasionada pela queda internacional do preço do barril e da corrupção generalizada na Petrobras. Esse empresário viu seu patrimônio ser atacado de todos os lados por credores os mais diversos. Ele não teve muita condição de reagir, pois não agiu preventivamente, por meio das medidas jurídicas de proteção patrimonial. Ele só nos procurou quando já estava inserido num tormento infindável de dívidas de onde não era mais possível sair. Mesmo usando todos os meios permitidos em sua defesa, ele não teve condições de proteger seu patrimônio e perdeu grande parte de tudo que foi conquistado durante anos de trabalho. Ele e a sua família viram seus sonhos irem por terra com a perda de vários bens. Outro cliente, um executivo estrangeiro que trabalhava em uma grande multinacional, perdeu a maior parte do patrimônio que adquiriu no Brasil depois de se divorciar de uma golpista que o convenceu a se casar somente por interesse em sua situação financeira. Se tivesse procurado um advogado para orientá-lo, ele teria evitado o famoso golpe do baú, mas, como não se preocupou em agir preventivamente, teve um prejuízo irreparável. Outro caso ocorreu com um cliente que teve todos os seus bens penhorados depois que seu sócio na empresa deixou de pagar fornecedores e empregados. Sem saber o que estava ocorrendo, porque confiou a administração da empresa ao sócio, esse cliente teve sua conta bancária bloqueada judicialmente, além de perder os veículos e imóveis de sua propriedade. Essas histórias são apenas alguns exemplos de casos que ocorrem com frequência nos tribunais e que possivelmente o leitor nem imagina que ocorra e certamente também não espera que aconteça em sua vida.
Porém, se você não seguir alguma estratégia jurídica de proteção patrimonial, você pode ser vítima do mesmo erro de muitas pessoas, que perderam tudo o que tinham por não terem se precavido contra os riscos a que estamos sujeitos todos os dias.